Olá, eu sou o Daniel Bramati e este é o último módulo do curso Como Cobrir Eleições Sem Errar, promovido pelo Knight Center e pela ANJ, com apoio da Google News Initiative. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cobertura de dados que envolvem abstenção, voto nulo e voto em branco. Normalmente a gente lê muito, depois que as eleições acontecem, que esses três elementos eles são meio que misturados e apontados como voto de protesto ou como sinal de desinteresse da população. Esse fenômeno é um pouquinho mais complicado, como a gente vai ver. É bom não cair na armadilha de fazer uma leitura rasa desse fenômeno. Bom, vamos começar pela taxa de abstenção. A taxa de abstenção ela nem sempre reflete o desinteresse do eleitor. Ela é um fenômeno muito relacionado à qualidade do cadastro eleitoral. Sempre que há um recadastramento de eleitores, a taxa de abstenção na eleição seguinte ela cai muito, às vezes cai pela metade. Por quê? Porque o cadastro ele é limpo, as pessoas que já não moram mais no município ou que até já faleceram, elas são retiradas do cadastro eleitoral e passam e deixam de contar como ausentes na eleição seguinte. Além disso, a gente tem evidências muito concretas de que a taxa de abstenção dispara quando as pessoas completam 70 anos. Por quê? O voto deixa de ser obrigatório, ele passa a ser facultativo, e com 70 anos as pessoas já têm mais dificuldade de locomoção, votar já é um dever cívico que muitos já cumpriram durante toda a vida, e as pessoas realmente deixam de votar muito. Então, aqui na tela a gente tem uma reportagem que mostra, por exemplo, que o envelhecimento do eleitorado explica 1/4 da abstenção na eleição de 2014. A gente pode pegar um exemplo aqui, por exemplo, no Pará, a taxa de abstenção da idade de 18 a 69 anos, ela foi de 17%. Entre quem tinha mais de 70 anos, ela saltou para 71%. Quer dizer, aqui, obviamente, existe um fator de desinteresse, mas também tem o fator da dificuldade de locomoção, que é relativo à idade avançada dos eleitores mesmo. Essa informação de que a taxa de abstenção está relacionada à qualidade do cadastro, ela não é nova. A gente já tem aqui um exemplo na tela que mostra uma reportagem de 2012 em que o próprio TSE afirmava que a abstenção era mais relacionada à qualidade do cadastro, ou seja, à existência de pessoas no cadastro que já não estavam mais votando, não estavam mais aptas a votar, do que propriamente um fenômeno de desinteresse. Mas é como um daqueles mitos zumbi que demoram para morrer, né? Eleição após eleição, é preciso que alguém, ou um cientista político, ou o próprio TSE, venha a público para dizer que abstenção não necessariamente é desinteresse. Bom, agora, entre 2014 e 2018, houve um processo muito forte, muito grande de recadastramento eleitoral no Brasil, por causa da biometria. As pessoas tiveram que ir aos cartórios para se recadastrar, e em muitas cidades isso foi obrigatório, quer dizer, quem não foi até um determinado prazo foi excluído do cadastro. Portanto, quando a gente for comparar a abstenção em 2018 com 2014, nós vamos ter que ter um cuidado extremo. Os dados só são comparáveis nas cidades onde a biometria não passou a ser obrigatória. Onde a biometria foi obrigatória, tende a haver uma queda da abstenção. Não porque as pessoas foram votar em maior número ou em maior parcela, maior porcentagem, mas porque as pessoas que já não votavam foram excluídas do cadastro. Agora vamos falar um pouquinho do voto nulo. Voto nulo sempre é relacionado ao voto de protesto. Será que isso acontece de fato? É provável que sim, provável que muita gente vote nulo como um sinal de que está descontente com o sistema político. Mas tem mais elementos nesse fenômeno que deveriam ser analisados também. Por exemplo, a gente fez uma análise da eleição de 2010, correlacionamos a taxa de voto nulo em cada estado da federação com a taxa de analfabetismo em cada estado. E a correlação entre voto nulo e analfabetismo, ou seja, baixa escolaridade, foi muito alta. Deu 0,82 numa escala que vai de -1 até 1, se a gente for ver as regras
da correlação, elas indicam que essa é uma correlação muito alta. O que significa uma correlação alta? Sempre que há uma população com uma parcela maior de analfabetos e que tem baixa escolaridade, nesse lugar tende a ter um número maior de voto nulo. Isso é um indicativo de que tem muito voto aí que está sendo anulado, não porque as pessoas estão protestando contra o sistema, mas porque elas se atrapalham na hora de votar. O processo de votar nem sempre é simples, numa eleição presidencial, a pessoa tem que votar para outros cargos, tem que votar para deputado estadual, federal, senador, governador, e muita gente acaba se atrapalhando e nesse processo anula o voto sem querer. Na eleição de 2014 a gente também observou essa correlação, porém ela foi muito menor. O que a gente pode concluir? Talvez em 2014 o voto de protesto tenha sido mais significativo. Foi uma eleição que veio logo depois das marchas de junho, as famosas marchas de junho, e a população de fato queria demonstrar um descontentamento com o sistema. Então, por isso, talvez, nesse caso, a correlação tenha sido menor. Em 2018, é muito aconselhável que se faça esse cálculo de correlação, como a gente viu no vídeo anterior, usando aquela fórmula Correll, e que também se consulte especialistas em ciência política, em demografia, para ver se faz sentido dizer que sim, onde tem mais voto nulo, tem menos escolaridade. E por fim, o voto em branco, quer dizer, o voto em branco, a pessoa de fato saiu de casa, foi até a urna e apertou a tecla voto em branco, demonstrando claramente que ela não tem interesse em exercer o seu direito de votar. Esse sim é um voto claramente de desinteresse e ele não tem crescido muito nas últimas eleições, ele tem ficado num patamar mais ou menos estável a depender do estado. Na eleição de 2018, pelo fato de ela ser muito atípica, temos um candidato que é favorito que está preso, temos outro candidato que está subindo com base em discurso mais extremista, isso pode acabar afetando o voto em branco. Então é preciso prestar muita atenção na comparação do voto em branco em cada estado, às vezes até em cada município, e ver que fenômeno pode estar embutido ali. Então, onde o PT teve mais votos na eleição de 2014, tem tendência de o crescimento do voto em branco ser maior? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer depois das eleições e tentar responder com alguma reportagem investigativa. Bom, a gente está encerrando esse módulo, esse também é o último vídeo do curso, e eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente continua conversando nos fóruns e além disso vai ter muito material por escrito que a gente vai colocar lá para vocês aproveitarem. Muito obrigado a todos.